Gente, a gente vai continuar falando de economia. Um levantamento dos próprios bancos aponta que 6 em cada 10 brasileiros sofrem de estresse e têm problemas familiares por causa de dinheiro, por causa das finanças. Então, para falar sobre esse assunto, a gente convidou a economista Janine Alves, porque ela não fala economês, ela fala português. E ela vai nos ajudar a entender essa situação e ajudar você que está em casa, se é que você está nessa estatística aí desses 6 em cada 10. Janine Alves, que prazer ter você aqui com a gente. Muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Prazer sempre é todo meu de estar falando contigo e com os telespectadores do SC no ar. Janine, para a gente não é surpresa esse levantamento, né? 6 em cada 10, confesso para você que achei até que podia ser mais do que isso. E aí, qual é a dica que a gente tem para dar para quem está entre esses 6? Olha, Márcia, vamos começar por uma dica mais sólida e de longo prazo. É necessário ao gestor público atentar para a questão da educação financeira nas escolas. A gente precisa aprender a trabalhar com o dinheiro desde muito cedo. E é um aprendizado mesmo, tanto que grande parte das pessoas que reclamam da questão do estresse, né, elas apontaram a falta de conhecimento em relação a finanças para poder administrar a própria vida. Só que a gente sabe que o país passa por um momento, até essa impressão de muito mais gente estar sofrendo, na realidade, que tu tens, eu também tenho, é porque essa pesquisa ela abrangeu um determinado grupo, mas a gente sabe que o país, muitas famílias perderam a renda porque perderam seus entes em função da Covid ou de algum outro problema. Muitas pessoas adoeceram e não podem trabalhar nesse momento, estão tratando as sequelas também da mesma doença. E outros tantos perderam o emprego, perderam a renda e estão tendo que se reinventar. Isso tudo afeta emocionalmente as pessoas, mas também, né, o que gera ainda mais estresse, mas a falta de dinheiro ainda acentua todo esse estresse que a gente está vivendo em função da pandemia. Enfim, e as finanças, quando a gente consegue, né, cumprir as obrigações, por exemplo, desse público, quase 70% disse que vive com o dinheiro que ganha ou gasta além do que ganha, né? Só 30% teriam um certo equilíbrio, ou seja, que o salário cobre as despesas e ainda tem condições de guardar um pouquinho para um momento, enfim, de necessidade ou para comprar um bem de maior valor. E o que a gente percebe é o seguinte: a falta de educação, a falta de conhecimento leva a não administração financeira. Isso realmente causa estresse para a família. Porque é claro que um pai preocupado ou uma mãe preocupada de ir ao supermercado que não tem o dinheiro suficiente vai gerar conflitos, né? Porque ele vai estar sempre em função de uma necessidade básica. E nós precisamos ter essa consciência enquanto sociedade mesmo, e isso não é um caso específico, mas sim de todo o país. A falta de educação financeira pode ajudar e muito, né? Não é só o trabalho, não é só o dinheiro, porque tem gente que ganha muito dinheiro e também não consegue viver com o que ganha, gasta além disso. Essa pesquisa, eu vou até acrescentar então, essa pesquisa nacional, gente, traz um dado que mostra que apenas 21,9% dos brasileiros, ou seja, 2 em cada 10, conseguem e estão preparados para lidar com uma grande despesa inesperada. E aí, usando esse dado, eu vou trazer uma outra informação factual, que é a questão da lei do superendividamento que já entrou em vigor. Essa lei, gente, diz o seguinte, que os bancos não podem ficar emprestando. Você está devendo, vai lá, pega dinheiro. Daqui a pouco está devendo aquele dinheiro que você pegou, você vai lá, você pega mais dinheiro. Aí vira uma ciranda, vira uma bola de neve que não vai ter fim. Explica melhor, Janine, como é que a gente administra isso? O principal problema é o acesso fácil ao crédito, né? E ele é ofertado livremente. Às vezes, num telefonema, você tem acesso a um cartão de crédito, você tem acesso a um empréstimo consignado. E essas são despesas, ou mesmo o cheque especial, que é muito simples para usar no banco, né? Ele não tem, a partir do momento que você passa a ter uma conta no banco, você vincula isso a um cheque especial, você já acaba contraindo, para quem não se controla, uma dívida. E são dívidas com um juro muito alto. E o detalhe, principalmente do empréstimo consignado, que é aquele que mais afeta a renda, principalmente dos idosos, é porque ele se incorpora à renda, no sentido, eu recebo e já desconto aquela parcela, né, para o empréstimo. E isso faz com que a pessoa tenha menos renda para viver durante o mês também. Ela afeta, dali para frente, todo o orçamento doméstico.
ela tem um impacto direto no nível de endividamento dessa pessoa e faz com que ela passe, às vezes, a buscar, inclusive, outras fontes de renda ou já está pensando na renovação desse empréstimo para poder sobreviver. Mas o dinheiro em si ela gastou uma vez, ela vai passar, a partir dali, a pagar todos os meses uma pequena parcela, mas que vai fazer falta no final do mês para fechar as contas. E isso leva realmente a outras dívidas, né? Nesse caso, eu sempre digo, tomem muito cuidado com esse tipo de empréstimo. Porque ele é uma armadilha para quem não tem controle. É preferível a pessoa não ter o cartão de crédito, não ter o cheque especial, do que estar endividada com esses meios de pagamento, né? Enfim. E essa lei, o que a gente pode trazer de informações bem práticas dessa lei do superendividamento? A lei, Márcia, ela veio para proteger as pessoas, né? Para possibilitar, em caso de uma grande dívida, aquela pessoa de boa fé poder negociar de uma maneira mais aberta e mais certa com a instituição financeira. Não a questão, porque geralmente as instituições financeiras, quando vêm negociar, elas têm o poder do próprio tamanho, elas são gigantes diante de um único consumidor. E a lei ela vai balizar isso para que seja uma relação mais igual, que ela realmente possa negociar num patamar que ela possa pagar sem comprometer a própria estrutura financeira, ou seja, que ela não tenha que recorrer a outras fontes de financiamento para pagar aquela dívida e ficar com uma dívida ainda maior. Isso é uma ciranda financeira, ela vai sempre aumentando, é uma bola de neve. E também vai impedir as instituições financeiras de emprestarem o dinheiro sem uma maior explicação sobre as consequências desse empréstimo. E nesse caso, Márcia, acho que eu vou dar uma dica bem interessante, é que no próprio Serasa hoje, para quem tem dívidas, já existe um processo, basta entrar no site, onde muitas dessas dívidas com bancos, inclusive, com lojas já cadastradas e que já aderiram ao sistema, podem ser negociadas, algumas até com 90% de desconto. Isso existe, você vai consultar qualquer pessoa, qualquer cidadão, pode consultar o seu CPF. Ao consultar o seu CPF, aparece ali se há ou não dívidas, e se essas dívidas existirem, tu pode negociar uma a uma. É muito simples, é muito prático, em alguns minutos é possível ser feito. Basta um pequeno cadastro no início e a partir daí a negociação pode começar. Primeiro, a consulta para saber se tem dívida. Segundo, a negociação direta com cada uma das instituições financeiras, ou, por exemplo, a questão de telefonia, energia elétrica. E é muito bom porque já vem o desconto. Você já sabe porque, no caso, a empresa realmente quer receber, né? E ela tem a noção de que, para muitas pessoas, só com desconto vai ser possível esse pagamento. Além dessa proteção que a gente está agora, com a lei que entrou em vigor agora em julho, a gente também tem outras possibilidades de negociação de dívida. Coisa boa, gente. Você disse que você achava que ia ser uma boa dica, uma excelente dica. Já pensou? Desconto de até 90%, você acha que está devendo tanto, de repente você só tem que pagar 10%. Uma partezinha daquela dívida, aí você fica aliviado e consegue organizar a sua vida. Mas para fechar, Janine, eu acho que é importante a gente deixar a mensagem, principalmente agora, porque outro dia eu bati o papo com uma educadora financeira e ela falou, Márcia, no início do ano todo mundo está fazendo vários planejamentos, depois vai relaxando e não vai fazendo mais nada. E, na verdade, a hora de planejar é agora, no meio do ano, principalmente porque no início do ano que vem já vai ter um monte de despesa, de impostos e tal. Então, assim, resolveu a vida, conseguiu negociar, evitar fazer novas dívidas, né? Planejar, organizar a questão financeira da família para não ter mais estresse, para tentar diminuir o estresse, diminuir os problemas familiares, né, Janine? Márcia, o primeiro ponto é cuidar da vida financeira é como se fosse um regime, mas não é um regime alimentar no sentido restritivo. É aquele regime que te leva à educação, ou seja, você aprende o que deve ser feito para te manter dentro da linha. A economia é a mesma coisa, você tem que manter os teus gastos dentro do teu orçamento e, por acaso, se tu tem algum sonho de ter um bem de maior valor, você tem que se programar para poder guardar um pouquinho de dinheiro todos os meses para poder comprar esse bem. E muitas vezes, quando você comprar esse bem à vista, ele tem um desconto e vai te oferecer maior vantagem. Por isso que sempre quem consegue guardar um pouquinho de dinheiro tem mais vantagem na hora da compra. Porque realmente isso é possível, né? E o detalhe, para quem está no dia a dia lá, tem que se fazer pesquisa de preços, tem que saber onde está o mais barato. E é de gotinha em gotinha.
é a vida financeira. Tu tanto cuida de como tu gasta o dinheiro, quem aprende a gastar bem, né, consegue economizar um pouquinho, sim. Muitas vezes a gente sabe que a renda também está apertada para muita gente, é complicado, mas a regra é clara, eu tenho que gastar aquilo que eu ganho, né? E para eventuais despesas seria muito bom e o ideal é que a pessoa conseguisse guardar pelo menos 10% da renda que ganha ao longo do mês, né? E projetar aí sim para pagar essas despesas eventuais de início de ano, como imposto, enfim, para fazer uma viagem, ou mesmo para ter uma certa tranquilidade, porque para muita gente ter um pouquinho de dinheiro guardado significa sim ter tranquilidade e menos estresse financeiro. Muito bom. Janine Alves, não falei, gente? Ela não fala economês, ela fala português e trouxe essa dica maravilhosa aí. Se você, infelizmente, está passando por dificuldades financeiras, entra lá no Serasa, consulta a sua situação. Você pode até negociar e conseguir descontos de até 90%, como a Janine trouxe aqui essa informação para a gente. Janine, sempre um prazer te receber. Muito obrigada, viu? Um ótimo dia, ótimo final de semana. Até uma próxima oportunidade. Aqui também, Márcia. Beijo grande. Beijo, querida. Obrigada.